o tema hoje ainda é perguntas livres sobre qualquer assunto que lhes interesse. Bem, então vamos solicitar nossa colega de estudos, Dulce, que está com seu marido Marco ali também na internet, para que ela inicie algumas questões que já foram enviadas previamente. Lembrando que a qualquer momento vocês podem solicitar o microfone e também na internet enviar seus questionamentos. Muito bem. O microfone já está circulando? Já? Já. Ok. Boa noite, doutor Ricardo. A primeira pergunta é: como alguém pode se considerar espírita? Como alguém pode se considerar espírita? Essa pergunta é curiosa, porque às vezes a gente se depara com algumas pessoas e conversando, e a gente pergunta: você também é espírita? Ele diz assim: não, eu estou tentando ser. Aí eu pergunto: mas como assim está tentando ser? Não, porque eu ainda não atingi não atingi tudo aquilo que eu gostaria de atingir, eu me sinto ainda com alguns defeitos, me sinto com algumas dificuldades comportamentais, de personalidade, né? E eu por me achar ainda com uma série de defeitos, eu não me considero espírita, diz a pessoa. Eu diria o seguinte: se for assim, então eu também não sou, e quando houver o censo, perguntar quantos são espíritas, provavelmente vai dar 0 ou 1. Talvez, né, 1 ou 2 pessoas no Brasil tenham essa característica assim, de atingir todas essas qualidades, e os demais todos teriam que ter um itemzinho no censo do IBGE que diz: estou tentando ser. Mas como não existe esse quadradinho, estou tentando ser, né, como é que se caracterizaria uma pessoa para se considerar espírita? Simplesmente, ou principalmente, né, aquelas pessoas que aceitam os princípios básicos da doutrina espírita. Ou seja, para se considerar espírita, é necessário que se tenha o conhecimento, a aceitação de um amor universal, de uma sabedoria universal onipresente no universo, Deus. Primeiro ponto: para ser espírita, teríamos que entender, aceitar a existência de Deus. Naturalmente, numa concepção espírita de Deus, que até pode-se depois conversar a respeito. Segundo ponto é que para a pessoa se considerar espírita, precisa acreditar que nós somos, além de um corpo biológico, nós somos uma essência espiritual. Ou seja, nós somos um espírito. Tá? Nós não temos uma alma, nós não temos um espírito, nós somos um espírito que estamos num corpo. Tá? Em terceiro lugar, então seria a existência do espírito. Em terceiro lugar, seria a sobrevivência. Nós entendermos, aceitarmos, estudarmos a sobrevivência, ou seja, não existe morte. Para nós espíritas não existe morte, existe sempre vida depois da vida. Vida que continua após a vida. Outro princípio básico é a sobrevivência. Outro princípio básico é comunicabilidade com os espíritos, também chamada de mediunidade. Nós sabermos que existe a comunicação com o mundo dos espíritos. Não é preciso ser médium, não ser médium não tem nada a ver ser médium com ser espírita ou não. Mas o espírita acredita, aceita e estuda, né, quanto possível, a comunicabilidade com o mundo espiritual. Aceita que exista. Né? O outro princípio básico é aceitar que nós renascemos. Para progredir, para evoluir, nós reencarnamos. Não temos uma vida só. Tá? E tudo isso visando a evolução. Tá? Então, esses são os princípios básicos da doutrina espírita. Então, o espírita é aquele que aceita os princípios básicos da doutrina espírita. Tá? E muita gente aceita e não sabe que é espírita. Né? Não é verdade? Então não existe uma cerimônia, uma iniciação, um batismo, nada. É algo interno. Quando passa o censo, você marca o X no quadradinho. Aliás, um dia aconteceu um fato muito curioso aqui no ICEF, faz uns 15 anos atrás. Um senhor queria falar em particular comigo. Eu disse: muito bem, fomos numa salinha, pensando que fosse um problema mais existencial. Ele disse assim: é que eu quero me tornar espírita. Eu disse: muito bem, então,
Ele disse, que faz muitos anos que eu frequento o ICEF, já li muitos livros e tal. O que é que eu faço para me tornar espírita? Eu disse, não, quando eu passar o censo, marca o X no quadradinho lá do IBGE. Sim, mas não tem assim um livro, uma iniciação, uma cerimônia. Não, não tem. Então como é que eu sei que eu sou espírita? Assim, problema seu. Não tem assim formalismo nenhum, né? Não há ritual algum que de repente a partir de hoje você é consagrado espírita, né? Não existe isso, né? Então, em resumo, é aceitar os princípios básicos da filosofia da doutrina espírita, né? Quando alguém quiser acrescentar, Vitor Hugo, que nos dá a honra da sua presença aí, um dos fundadores também, né? É só pedir microfone, tá? Seguimos? Aproveitando a questão do livro, né, doutor Ricardo, tem uma pergunta que fala, qual o objetivo maior do estudo no Espiritismo? O estudo maior, objetivo maior do estudo da doutrina espírita é conhecer o mundo espiritual, conhecer o espírito, conhecer as relações nossas com o mundo espiritual. Então o Espiritismo, ele dedica-se a conhecimento do espírito, tanto nós encarnados. Você sabe como é que se chamava a revista espírita de Kardec? Revista de Estudos Psicológicos. Revista Espírita, Revue Spirit, em francês, ou também chamado Jornal de Estudos Psicológicos. Né? Desde Kardec já. Então é conhecer o espírito no relacionamento com o mundo espiritual, conhecer o mundo espiritual. Então a finalidade do estudo é basicamente conhecer o espírito, saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Tá? Basicamente é isso, as relações com o mundo espiritual, com o mundo físico. Tá? Essa é a finalidade básica do estudo. Tá? E em função disso, geram-se uma série de consequências éticas, uma série de consequências morais, uma série de consequências de conduta, né? Porque desse conhecimento tudo resulta. Então não devemos nos comportar, devemos não ser egoístas, como simplesmente assim solto. Há toda uma dinâmica nisso, né? Todo um histórico disso. Né? Então o estudo é embasado nesse conhecimento profundo do espírito, que resultam, sim, essas importantes consequências ético-morais, mas não é uma coisa solta. Muito bem. Doutor Ricardo, o Erivaldo de Niterói faz a seguinte pergunta. No caso de atendimento à distância para uma pessoa obsediada, que ela não acredita e se recusa a qualquer assistência, poderia ser realizado mesmo assim este atendimento à distância? Isso não contraria o livre-arbítrio? Bem interessante. Boa noite, Erivaldo, um prazer, né? Ouvi-lo ou revê-lo. Então é o seguinte, tudo que é feito com amor tem um resultado positivo. Tá? Então, se uma pessoa dessas, que ela não tem sintonia, não aceita, não acredita e não deseja ser ajudada, porém, ela pode ter uma mãe que deseja ajudá-la muito, pode ter um filho que deseja ajudá-la muito, pode ter um parente próximo que deseja ajudá-la muito. Então, esse amor mobilizado por esta pessoa, que faz a intermediação. Essa pessoa, no momento da irradiação, ela se concentra, ela se posiciona de uma forma favorável, tá? Ela cria o elo de ligação entre o grupo de irradiação e aquela pessoa. Então ela está mentalizando o filho, o parente, né? Então é possível sim ajudar. É claro que se a pessoa estiver muito contrariada, isso cria um bloqueio difícil. Geralmente essas pessoas nem são informadas. Então chega alguém num grupo de radiação e diz, olha, eu quero muito ajudar fulano de tal, rua tal, número tal, tem tal problema grave, né? Está passando um processo obsessivo, coisa parecida. Então nem informa a pessoa, porque ela só iria, no caso, atrapalhar. Então é feito o trabalho de irradiação, tá? E essa pessoa que está intermediando, que está fazendo o pedido, ela está servindo de ponte. Tá? E a outra pessoa nem sabe, para não atrapalhar o processo da ajuda. Tá?
que pessoas se põem como voluntários, vêm um dia, saem das suas residências, vêm para a casa espírita, fazem aquele trabalho de radiação mental, em benefício dessa pessoa que nem toma conhecimento desse processo, né? Com relação à invasão do livre-arbítrio, seria invasão se não houvesse algum familiar solicitando o pedido, né? Algum parente, uma pessoa que quer ajudar ela solicitar esse pedido. Então, ninguém vai invadir. É alguém que veio solicitar, às vezes até desesperada, né, esse auxílio. Tá? Vitor, queres colocar algo? Isso acontece, inclusive, no mundo físico. Né? Existe até algumas religiões que não admitem a transfusão de sangue, por exemplo. E a justiça pode autorizar a área médica a proceder. Isso não é uma invasão do livre-arbítrio, é um atendimento a uma necessidade, né, daquela pessoa. Então, se há a consulta, se há a vontade de alguém auxiliar e atender alguém que está precisando, ela não está sendo invadida em seu livre-arbítrio, porque está sendo atendida numa necessidade que muitas vezes ela não tem conhecimento da natureza do problema. E a gente tem uma série de casos em que em comunicações, em reuniões mediúnicas, que isto é visto. A pessoa, na reunião mesmo, ela acaba despertando para problemas que estavam no íntimo dela e ela desconhecia. É isso, quando o Vitor Hugo fala que essa pessoa acaba despertando, o que ocorre às vezes é muito interessante, porque o Marco Edulce também talvez ter visto isso também em sessões mediúnicas, é que a pessoa atendida, muitas vezes estando dormindo, ou às vezes nem dormindo está, tá? Ela se desdobra extrafisicamente, sai do corpo e se comunica na sessão. Tá? E onde eu estou, por que eu estou aqui, o que é isso? Tá? Então a gente dialoga com ela, às vezes abrindo horizontes, esclarecendo, oportunizando. Tá? Isso é bem, não é raro não. Sim? Inclusive, São Paulo, lá no pessoal da Cracolândia, vamos usar o termo assim, tem uma legislação própria em São Paulo que independe da vontade da pessoa, por ele não ter mais capacidade de decidir se aquilo vai ser bom ou não. Então, a lei permite que a pessoa vai lá, retire o cidadão de onde esteja e coloque para ajudá-lo, né? Tratamento físico, né? Sim. Seria mais ou menos uma mesma situação. Agora, a conduta nossa é sempre quando alguém vem solicitar o pedido, né? Muito bem, vamos adiante. Então, doutor Ricardo, acho que voltando na questão das leituras, né? Segundo Kardec, o Livro dos Espíritos é um tratado completo ao Espiritismo? É uma pergunta, né? Isso, ou apenas apresenta as bases e os pontos fundamentais? Essa pergunta ela foi me enviada antes da reunião e eu pesquisei a resposta, né? Claro que eu já tinha uma opinião, que até se confirmou, mas eu pesquisei essa pergunta na Revista Espírita, a Revista Spirit, do Kardec, do ano de 1866, 1866, num capítulo referente ao junho ou julho, porque a Revista Espírita é 1866. Então, junho ou julho ali, página 220, qualquer coisa. Deixei anotado aí, 221, né? Então, vocês vão observar pela resposta o seguinte. Eu vou só dar uma explicaçãozinha rápida antes da Dulce ler esse texto. Foi uma carta que o Kardec recebeu de Lyon. Kardec, inclusive, nasceu em Lyon, né? Mas ele estava em Paris. Kardec recebeu uma carta de Lyon de uma pessoa, né, onde faz uma indagação sobre um fato que aconteceu. Tá? Muito interessante. E nessa pergunta que ele recebeu de Lyon está mais ou menos embutido isso. Mas no Livro dos Espíritos,
seria um tratado completo de espiritismo, e não diz isso. Ou fala de uma forma um pouco diferente. Como é que fica? Há uma contradição? Tá? Então vocês observem o seguinte, eu vou pedir para a Dulce ler o capítulo ali, é curtinho, e o comentário do Kardec é muito interessante. Vejam só que curioso, olha só. Eu leio desde a parte da explicação, depois a pergunta, né, doutor Ricardo? Isso. Não há aí nenhuma contradição. Não, lê antes. Lê antes? Por isso que eu queria saber. Então, é vista retrospectiva das existências do espírito. Esse é o título, né? Isso. A propósito do doutor Caileux. Isso. Um dos nossos correspondentes de Lyon nos escreve o seguinte: fiquei surpreendido que o espírito do Dr. Caileux tenha sido posto em estado magnético para ver desenrolar-se à sua frente o quadro de suas existências passadas. Dá só uma paradinha só. Então veja só o seguinte, tá? O indivíduo está perguntando para nós fixarmos a questão. Que ele ficou assim admirado como o espírito do Dr. Caileux, né? Parece que é francês, né? Caileux. Ele foi mostrado a ele vidas anteriores, num estado assim, numa espécie de torpor, de magnetismo. Ele foi mostrado para ele as vidas anteriores, né? Me resuma isso, né? Continua, por favor. Desencarnado. Não, bem lembrado, Vitor Hugo, né? Era numa sessão mediúnica. Esse é um espírito desencarnado, muito bem lembrado, do Dr. Caileux, né? Que é um personagem lá importante, e foi mostrado a ele vidas passadas. Então segue, por favor. Isso foi colocado na revista de junho de 1866. Isso parece indicar que o espírito em questão não as conhecia, porque no livro dos espíritos... Veja só, desculpe interromper, mas veja só. Então, isso parece demonstrar, o indivíduo está perguntando de Leon, que o espírito não conhecia suas vidas anteriores. Tá? Então, vamos seguindo a questão. Porque no livro dos espíritos, que depois da morte a alma vê e abarca de um golpe de vista suas emigrações passadas. Vejam só. Então, esse era um estudioso do espiritismo, está referindo uma pergunta do livro dos espíritos. Está escrito no livro dos espíritos que o espírito desencarnado abarca num golpe de vista, entende? As suas vidas anteriores. Então ele está se baseando no que está no livro dos espíritos, né? Seguindo. E o que está no livro dos espíritos está no capítulo 7, na pergunta 243. 243, quem quiser anotar. O fato não parece implicar uma contradição? Vejam só. O fato não parece implicar uma contradição? Então, um estudioso está vendo, olha, se o livro dos Espíritos diz que ele abarca todas as suas vidas passadas num golpe, e agora ele está ali desencarnado, um espírito lúcido, do Dr. Caileux e tal, e está sendo mostrado para ele, as vidas anteriores para ele, como? Não parece não ter uma contradição que está nos livros dos Espíritos? Seguindo. Não há aí nenhuma contradição, pois, ao contrário, o fato vem confirmar a possibilidade para o espírito de conhecer suas existências passadas. O livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Olha só, Kardec está dizendo isso. O livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Revista Espírita, 1866, junho. Isso. Apenas apresenta as bases e os pontos fundamentais que se devem desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Olha só. Gente, o Kardec já dizia isso. E há pessoas, né, Vitor? Há pessoas hoje que não percebem isso. Não, tem que estar tudo no livro dos Espíritos. Então, eles querem reduzir, com a boa intenção, mas é uma visão reducionista. Tem que estar no livro dos Espíritos. Se não tiver, não está certo. Não, se estiver em desacordo com a base, sim. Mas olha, o Kardec já dizia isso há quase 200 anos atrás. Né? Continua, por favor. Diz, em princípio, que após a morte, a alma vê as suas migrações passadas, mas não diz quando nem como isso se dá. Isso. Eis os detalhes de aplicação que são subordinados às circunstâncias. Sabe-se que nos espíritos atrasados a visão é limitada ao presente, ou pouco mais, como na Terra. Ela se desenvolve com a inteligência e à medida que adquirem consciência de sua situação. Isso. Claro, aí segue todo um comentário mais adiante, mas a essência é isso.
Então aí há uma referência bastante clara, uma posição de uma lucidez do grande pioneiro, que é raro o pioneiro que não é radical, é raríssimo, né? Kardec, ele era um pioneiro que sempre dizia, não está tudo aqui, não está tudo aqui, continue estudando, continue pesquisando, né? Sim, queres colocar algo? Existe uma grande preocupação quando se fala, né, em que o Livro dos Espíritos é um tratado básico, que tem tudo lá, talvez para a unificação do pensamento e não se criar divergências na interpretação. Sim. Mas, então, tornaria estático o Espiritismo. Exatamente. Não haveria evolução e não poderíamos desprezar os livros editados por Chico Xavier, por Divaldo, e mesmo pelo que se vê nas reuniões mediúnicas. Exatamente, exatamente. Então, essa pergunta assim encontrou, foi muito bom quando me enviaram essa questão, que eu fui pesquisar e ainda confirmei o que estava pensando, mas com um embasamento do nosso mestre lá de Lyon, né? Que estava em Paris no caso. Bem, vamos adiante. Sigamos, pois. Outras questões que são colocadas diversas vezes por que o perdão é importante? Por que o perdão é importante? Quando nós não perdoamos, né? A gente não deve dizer quando as pessoas não perdoam, quando nós não perdoamos, porque nós estamos inseridos no mesmo barco, né? Quando nós não perdoamos, nós mantemos aquela energia de baixa frequência, uma energia negativa, uma energia que gira de uma forma, mantém uma vibração que nos prejudica. Então, quando nós não perdoamos, nós permanecemos vinculados ao problema. Só quando nós perdoamos de verdade, profundamente, é que nós nos desligamos do problema. Isso acontece em todos os níveis. Então, casais, por exemplo, que um fez uma coisa terrível para o outro, na opinião de um deles, tal. Então, separam-se ou não separam-se e continuam sempre com aquela mágoa, aquele ressentimento, né? Está vinculado e estando vinculado, frequentemente vão ter que se encontrar novamente numa outra existência ou nessa mesma, né, para resolverem um problema. Entende? Separou, separa e deseja profunda, sinceramente, que o outro seja muito feliz, né? Que o outro consiga tudo que desejou na vida, porque aí você se desliga mesmo da pessoa, né? Enquanto não perdoar de fundo de coração, permanece o vínculo. É assim com quem nos prejudicou em outros setores da vida. Se a gente não perdoa, a gente se vincula ao problema, se vincula à dificuldade, não só a pessoa, mas aquela dificuldade. E isso é uma coisa difícil, né? É uma coisa difícil porque dependendo do ferimento, da agressão, do que nos foi feito, é algo que a gente reconhece que não é fácil, né? E a gente dizer é muito, muito, muito fácil, fazer é complicado. Com certeza, sim. Já te passo a palavra já. Mas é importante que a gente tenha em mente que se a gente não perdoar, aquele vínculo com aquela energia junto com a pessoa permanece e vai ter que ser resolvido num tempo mais adiante. E não perdoando, cria-se um núcleo de energia, que fica lá e que é alimentado pelo nosso fluido vital, pelo nosso pensamento, pela nossa dor, pela vitimização que a gente se faz a si mesmo, né? E aquilo vai corroendo, desarmonizando os nossos corpos espirituais, nossas energias, prejudicando em uma série de outras coisas. Além do que, os irmãozinhos espirituais atrasados aproveitam isso, grudam ali, estimulam ali, incitam essa energia, e isso é muito fácil, né? Hugo, você quer dizer alguma coisa? Eu faço a minha parte, eu perdoo, né?
como o senhor fez a explanação, eu me desvinculo do problema. E o problema se desvincula de mim? Se for um processo recíproco de obsessões consecutivas, de existências, um obsediando, trocando de papel em existência, eu faço a minha parte, perdoo aquele irmão que me prejudicou, tudo bem. Só que numa outra encarnação passada, aquele irmão que hoje me obsedia foi uma vítima minha. Né? Exato. Frequentemente. Frequentemente ficam trocando de papéis nas existências. Né? É muito comum isso. O fato de eu perdoar, né? Eu mudo o meu padrão vibracional, eu entro numa nova frequência de perdão. Né? Então eu me desvinculo daquele problema e paro de pensar, de maturar, de reciclar pensamentos em cima daquela situação. Isso. Mas e a outra parte? Como é que se desvincula de mim, né? Tá, pois é. É o seguinte, você vejam só o seguinte, se eu tenho uma caneta e eu quero dar a caneta de presente para você, e você já agradece e diz que não, porque eu já tenho uma caneta igual, e agradece sinceramente isso, certo? Com quem que fica a caneta? Comigo, não é verdade? Então, se eu tenho um presente para dar para uma pessoa, a pessoa polidamente recusa o presente, explicando por quê, aquilo fica comigo. Tá? Então, se o outro permanece com aquela energia, com aquele pensamento, com aquele objeto energético, que a gente simbolizou como uma caneta, mas com aquele tipo de pensamento, permanece com ele, vai atrair energias daquele padrão vibratório para ele, vai agregar outras energias negativas, mas não tem mais vínculo conosco. Se a gente realmente perdoou, deseja sinceramente que ele seja feliz, não de brincadeira, de mentirinha, de verdade mesmo. Não, tomara que ele seja muito feliz, encontre seu caminho, etc, etc. O indivíduo fica com essa dificuldade. Né? Ou seja, ele, em outras palavras, falando em padrão vibracional, frequência, ele não mais me identifica energeticamente? Ou não mais se sintoniza? Isso, é. Tá, entendi. Ou seja, ele está no www diferente, você está no outro canal, né? Não tem como entrar em sintonia. Sim. Nós estávamos, antes da palestra, discutindo com ela. Eu, num curso de teologia que eu fiz há um tempo aí, numa aula daquelas, o padre lá disse o seguinte, que a salvação é coletiva e o pecado, cada um tem o seu. Te pergunto sobre salvação depois aí, sim. Qual é a visão espírita nesse sentido, assim, de a salvação ser coletiva e o pecado individual? Bem, o seguinte, tá? Primeiramente, é preciso, assim, dar o sentido, realmente, como você colocou, espírita da palavra salvação, né? Antigamente dizia-se o seguinte, fora da igreja não há salvação. Era uma frase clássica, né? Fora da igreja as almas estariam condenadas ao inferno, condenados, né? Isso aí era um preceito que todos nós vivenciamos quando nós participávamos de outras religiões, nessa encarnação e outras, né? Então isso é clássico, isso é histórico, né? Então existiam almas que seriam condenadas e almas que seriam salvas, e fora da igreja não haveria salvação. Bom, os espíritos vieram dizer para Kardec o seguinte, que há um equívoco, não é fora da igreja que há salvação. E usar a expressão fora da caridade não há salvação. Explicando que caridade não é só dar comida para quem tem fome, e roupa para quem tem frio, e sopa para quem está com... Né? Não é necessariamente isso, ou só isso. Mas caridade é uma postura energética de carinho, de respeito, de sorriso, de auxílio, de estar ouvindo, de estar orientando, de estar tendo paciência com o próximo. Né? Isso é ter um espírito de caridade. Né? Então, eles colocaram fora da caridade que não há salvação. No seguinte sentido, que fora de uma postura, de uma energia superior, de uma vibração mais elevada, não existe possibilidade do espírito galgar níveis evolutivos maiores, ou seja, de atingir no plano espiritual uma morada mais feliz, mais equilibrada, nesse sentido. Né?
Agora, nós sabemos que o termo salvação, ele não se coaduna com a conceituação espírita mesmo, porque não existem almas condenadas e almas salvas. Não existe. Nós sabemos que todos os espíritos se salvarão, entre aspas, né? Ou seja, até tem uma frase de Jesus que diz: nenhuma das ovelhas se perderá. Ora, se nenhuma das ovelhas se perderá, como é que ficam aquelas que não são salvas, né? Ele disse: nenhuma das ovelhas se perderá. Está lá nos textos evangélicos, né? Então significa o seguinte, que todos evoluirão e todos, entre aspas, uma palavra que eu não aprecio muito, mas pessoalmente, né? Todos se salvarão. Para isso existem as múltiplas reencarnações, as oportunidades infinitas, né? Então a ideia de salvação é uma ideia que é antiquada, uma ideia antiga, e que os espíritos vieram mudando, falando para Kardec, né? Eu até tenho um cunhado meu, o Mário Santiago, que ele usa a expressão que eu acho interessante. Ele diz assim: fora da caridade não há evolução. Fora da caridade não há evolução. No sentido mais moderno, mais atual, mais amplo, né? Não há evolução, porque a salvação ela perdeu o sentido. Porque se existisse uma vida só, seria salvo ou não salvo, né? Então agora nós temos uma concepção, como Jesus disse, né? Nenhuma das ovelhas se perderá. Todos renascerão e terão oportunidades, tá? Então essa é a ideia que nós espíritas temos de salvar, não se salvar e tal. Também a palavra pecado que você colocou é uma palavra que nós não usamos no espiritismo, né? Nós usamos a palavra erro. A gente erra, todo mundo erra mais, erra menos, a gente comete um errinho pequeno, um errão grandão, né? Todo mundo erra. E não deve errar, não devemos errar, mas erramos, faz parte do nosso aprendizado, né? E os erros são corrigidos com trabalho, com amor, com produção, com posturas, tá? Então não existe aquela conotação de pecado, de erro e oportunidade de corrigir esse erro, né? Faltou algum detalhe que você gostaria de... Não? Tudo bem? Vamos adiante. Sim. Falando... Ele colocou pecado individual e salvação coletiva. Mas assim, doutor Ricardo, imagino eu pensando assim, ó, eu perdoo, né? Eu peco, mas eu só vou ser perdoado se for coletivamente. Era mais ou menos essa dúvida que ele havia colocado. Como o Hugo salientou ali, eu fiz mal ou alguém fez mal a mim, eu me livrei disso, e a pessoa, sim ou não? Mas eu evoluo, independente da pessoa evoluir junto ou não. Nós somos responsáveis por nós mesmos, não pela coletividade, né? A gente reencarna aqui para a gente evoluir. As pessoas às vezes pensam: qual é a minha maior missão? Por que eu reencarnei? O que é que eu tenho que fazer? Primeiramente, ninguém reencarna para evoluir os outros, salvo exceções planetárias, né? Missionárias, assim, tal. A gente reencarna para nós evoluir, a nossa maior missão é conosco mesmo. O que eu estou fazendo de melhor? Onde eu estou progredindo? Em que eu estou modificando? O que eu estou conhecendo mais? Como eu estou ampliando meus horizontes de percepção? A finalidade nossa, a maior missão nossa é conosco mesmo, né? Bom, sigamos. Vitor? Voltando ao perdão. Sim. Porque, normalmente, quem não perdoa está vinculado à vingança. Porque se ele não perdoou, ele tem um sentimento antagônico e um sentimento de desforra. E aí estaria associado... E às vezes, né, Vitor, nem é uma coisa assim muito consciente. Assim, não, eu perdoo, tá, mas ele vai aprender. Ele vai aprender. Ou seja, no fundo está desejando que ele passe um sofrimento, né? Isso é uma forma de vingança. Energeticamente é ruim, é prejudicial. Mas o pior é quando há uma ação negativa sobre essa pessoa a quem o espírito quer se vingar. Aí piora mesmo. E aí a gente nota que essa monoideia, essa fixação de intenção, ela gera sérios problemas
para o vingador, né? E a gente tem visto que isso causa deformações, causa lesões, causa uma série de problemas para o vingador. Exato. E a recuperação nem sempre é fácil. É verdade. São lesões perispirituais que acabam depois se manifestando biologicamente nessa encarnação e outras, né? Então, Ricardo, até seguindo no tema, tem uma frase que a gente costuma escutar e quem sabe até não falar, né? Perdoo, mas não esqueço. Como é que a gente pode interpretar essa frase? Na realidade, a gente pode interpretar essa frase de várias formas, porque para cada um tem uma dimensão diferente, né? A gente não pode, assim, de uma forma geral, querer afirmar que essa frase significa exatamente uma coisa, porque para João tem um sentido, para José tem um sentido completamente diferente, e há graus de sentimento muito diferentes, né? Associados a rancor, a ressentimento, a mágoa, a tristeza, desejo de vingança, enfim, né? Consciente, inconsciente. Então há uma gradação quase infinita de como cada um está sentindo, né? Mas de qualquer forma, o perdoo, mas não esqueço, frequentemente está associado a uma forma de negar que realmente não está, que na realidade ele não está perdoando, né? Na realidade não está perdoando. Ele está assim, de uma forma disfarçada de que no fundo ele não está perdoando mesmo, né? Agora, como a gente disse, é algo que tem gradações muito, muito grandes e é difícil numa resposta só dizer significa tal coisa. É muito difícil isso. Agora o que a gente pode novamente recolocar é que tem uma frase que o mestre usou também, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está no teu caminho. Né? Porque nós temos que resolver o problema agora, certo? E isso é algo bastante difícil para todos nós, tá? A gente tem que procurar realmente se libertar dessa energia, que é uma energia complicada, que sintoniza com outras energias complicadas, né? A gente sabe que falar é fácil, fazer é difícil, né? Essa dificuldade todos têm, eu também tenho, né? É natural, em graus diferentes, né? Lógico, mas é algo que nós temos que estar bem atentos isso mesmo, né? Porque é difícil, muito difícil mesmo. Sigamos, pode falar. Eu vi uma colocação do Raul Teixeira, sim, no programa Transição. A frase não era eu perdoo, mas não esqueço. Ele trabalhou em cima de perdoar é esquecer. Né? E ele nega isso. Né? E diz, não, você pode perdoar sim, mas você não pode exigir que uma mãe, por exemplo, que perdeu um filho de forma violenta, esqueça aquele fato. Ela pode perdoar completamente o agressor, a situação, enfim, a todos que estiverem envolvidos, mas exigir dela que ela esqueça o fato para que ela possa realmente perdoar é um equívoco. O resumo da ópera foi essa. Agora é importante que ela pode não esquecer o fato, mas não vincular esse esquecimento a um desejo sutil de vingança, a uma série de outros sentimentos que se agregam ali, né? A pessoa pode não esquecer, mas entender o seguinte, né? O que é que o Gandhi disse quando perguntaram a ele, né, se ele perdoava? Ele disse, não perdoo. Mas como Gandhi disse que não perdoa, eu não perdoo porque não me ofendo. Eu sei que eu sei que as pessoas que me fazem mal, que me prejudicam, são ignorantes, elas são limitadas, coitadas, são inferiores emocionalmente, psicologicamente, elas têm uma série de dificuldades e por isso elas agridem. Eu entendo que os coitados são assim mesmo, né? E por isso eu não posso me ofender, né? Então não tem nem que perdoar, né? Então,
essas mensagens são importantes, né? Agora, nós não somos Gandhi ainda. Né? Nós não somos Gandhi e a gente costuma sofrer com essas pequenas, médias ou grandes agressões, né? A gente costuma sofrer, todos nós sofremos, né? Às vezes a gente fantasia, inclusive, a gente se sente agredido por coisas que, se for pensar realmente, não houve agressão, né? Mas a gente se sente, porque toca no orgulho da gente, toca na vaidade da gente, toca em outros pontos, né? Isso é muito sutil, sabe? E a espiritualidade inferior, coitadinhos, eles dão uma mexida nisso, né? E nessa hora nós temos que nos ligar à luz, ao amor, para poder realmente perdoar de fato, de coração, né? Bom, sigamos. Então, só para finalizar toda essa questão de perdão, né? Tem uma outra frase ou um outro dito, né, que diz assim: perdoa para que Deus o perdoe. O que a gente pode também estar interpretando nessa? Perdoa para que Deus o perdoe. Uma frase tradicional também. Bem, bom, se o Gandhi não perdoava, muito menos Deus perdoa. Tá certo? Então, evidentemente que na concepção de Deus, amor universal, Deus não perdoa ninguém porque Deus não se ofende. Então, não tem como Deus perdoar. Isso é uma forma metafórica de dizer, tá? É uma forma metafórica de dizer. Ou seja, Deus é sempre amor. Deus é sempre o amor pleno que banha o universo, que está dentro de tudo e de todos. Então, o que acontece é o seguinte, que quando nós não perdoamos, nós nos afastamos da luz. Né? Nós passamos a sintonizar com outras energias. Ora, se nós nos afastamos das boas energias, nós estamos entrando em outro campo. Então nós estamos nos afastando da luz maior, ou seja, da sintonia com o amor universal, com Deus. Então, por isso, nós estamos nos afastando dele. Né? É como alguém que, os espíritos nunca me ajudam, mas né, a gente não entra em sintonia, como é que vão ajudar? Né? É que nem aquela história de vida, não ganho na loteria, mas nunca joguei. Né? Não tem como. Você tem que estabelecer o contato. Então, a pessoa que não perdoa, ela se afasta da luz, ela se afasta do amor, se afasta do equilíbrio, aí que vem, se distancia do Deus que está dentro da gente mesmo. Né? O que o mestre falou? Vós sois deuses, Deus está em vós, dentro da gente mesmo. Se afasta da própria luz interna. Né? Essa é nesse sentido. A gente se perdoa para que Deus o perdoe. Mas a gente tem que entender que não tem nada a ver com aquele velhinho barbudinho, né, meu Vitor Hugo, né? O velhinho barbudinho, não, o velhinho barbudinho me perdoou, né? Olha, ele agora, ai Deus, dá uma jeitada, me perdoa, Deus. Aí Deus pensa, eu acho que vou perdoá-lo, sim. Esse é um Deus humanoide, antropomórfico, né? É o Deus nosso da Idade Medieval, de nós, para nem falar de outras religiões, de nós mesmos, na Idade Média, era aquele Deus, até vingativo, não só perdoava, como até ficava brabo, né? Ficava vingando, castigava e tal, né? Então essa é uma concepção antiga, né? Então, sigamos. Continuando nas questões de citações, né? Questões de? Citação, a gente está citando, né, frases sim. E tal. O que semeamos na Terra, colheremos no mundo espiritual. Essa concepção, essa frase, essa colocação, o que a gente poderia estar entendendo disso, doutor Ricardo? O que semeamos aqui na Terra, colheremos no mundo espiritual, colheremos no céu, né? Bem, o seguinte, vou pedir para alguns falarem um pouquinho sobre isso aí. Hugo, primeiro Hugo, fala um pouquinho sobre isso, Hugo. Depois o Vitor Hugo. É o Hugo e o Vitor Hugo. Eu vou ceder ao Vitor Hugo. Tá bom, lá. É a troca de gentileza. Você primeiro. Tá bom. Então fala você. Pode repetir, por favor? O que semeamos na Terra, colheremos no mundo espiritual. A gente está aqui para aprender, para evoluir. Se a gente pode evoluir no mundo espiritual, mas realmente aqui é a prova em que nós estamos desligados de uma visão mais ampla
estamos limitados pelo corpo físico. Então, nós no mundo espiritual fazemos uma programação magnífica de encarnação. Planejamos perdoar, planejamos construir, planejamos auxiliar, e chegamos aqui e somos envolvidos pelo dia a dia, pela necessidade de subsistência, pela ganância, pela vontade de crescer economicamente, etc. Então, é muito diferente entre a gente estar no mundo espiritual, com a visão muito amplificada, e quando chega aqui. Então, dizer que aqui plantamos, vamos colher no mundo espiritual, há uma continuidade. Se eu plantar hoje, eu vou necessariamente e obrigatoriamente colher numa próxima encarnação também. Também, exato. Entende? Então, não é só no mundo espiritual, significa que o meu espírito ficará impregnado de coisas boas ou coisas ruins em função do meu comportamento aqui. Mas não vai ser só lá no mundo espiritual. Eu vou plantar, vou colher aquilo que plantei. Se plantar inimigos aqui, se fizer vítimas aqui, vou plantar obsessores no mundo espiritual e nas próximas encarnações. Então, não é no mundo espiritual, significa no mundo dos espíritos, e nós somos espíritos que reencarnamos. Então vamos impregnar os nossos futuros corpos físicos com aquilo que plantamos. Ok. Bom, bem interessante. Queres colocar algo mais? Não? Bem, então é o seguinte, amigos, de fato, o que a gente semeia, a gente colhe, né? Mas vejam só que o Vitor Hugo colocou de forma interessante. Não é só no mundo espiritual, inclusive nas próximas encarnações, e também nessa encarnação. Porque eu me lembro de um amigo que estudava no vestibular. Eu tinha um amigo que estudávamos o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, né? Nós varávamos o dia e a noite estudando para o vestibular e passamos no vestibular. E tinha um outro coleguinha que de vez em quando aparecia, estudava um pouquinho e tal, né? Que também era espírita, inclusive. E esse não passou no vestibular. Aí um dia ele, numa sessão mediúnica que ele frequentava com os pais, ele virou-se o mentor: eu posso fazer uma pergunta? Ele disse: pode. E eu não estava programado para ser médico, por isso eu rodei no vestibular. O mentor disse: não, você rodou no vestibular porque você não estudou, meu filho. Né? Quer dizer, tem que semear aqui para colher aqui também, né? Como o Vitor Hugo diz, faz um belo planejamento e depois não segue, né? Então, semeia-se aqui, colhe-se aqui também, aqui nessa encarnação, colhe-se no mundo espiritual, colhe-se na próxima encarnação também, né? Então isso é bem mais amplo, mas esse conceito é básico, né? A gente movimenta uma frequência de energia, um pensamento, uma vibração, isso gera uma determinada consequência automática pela lei de ação e reação, que é uma lei de Deus, a lei da natureza, né? E então semeia abóboras, colhe abóboras. Esperamos que as abóboras sejam suculentas e bem nutritivas, né? E assim por diante, né? Muito bem. Doutor Ricardo, mudando um pouquinho agora, né, de uma outra questão, qual a influência das descobertas da ciência sobre o espiritismo? Olha, às vezes as pessoas colocam o seguinte: olha, à medida que a ciência vai avançando, as religiões vão diminuindo, se diluindo, etc. Para nós espíritas, quanto mais a ciência evolui, melhor. Porque a doutrina espírita, ela é o famoso tripé, né? Ciência, filosofia, o aspecto científico, o aspecto filosófico, o aspecto religioso ou ético-moral, né? Nesse sentido, porque não temos rituais, não temos sacerdotes e não temos, né, instituição religiosa, né? Sim, mas tem um aspecto religioso, digamos assim, nesse sentido filosófico, né? Então,
a ciência é fundamental para a doutrina espírita. Às vezes as pessoas perguntam, olha, e de repente se clonarem um ser humano, aí acaba com totalmente o conceito de vocês. Não, acaba não, vai ser maravilhoso. Se isso um dia acontecer, vão clonar o Ronaldinho Gaúcho e vai dar um poeta. Né? Vão clonar um famoso político e vai dar um excelente jogador de futebol. Né? Aliás, pode ser uma boa ideia. Hoje em dia, né? Então, o seguinte... significa o seguinte, que você clona o quê? O corpo biológico, mas não clona a essência do espiritual. Tá? Porque os espíritos são individualidades que têm milhares de anos, tem uma infinidade de reencarnações, um histórico completamente diferente. Né? Então, se clonarem, vamos clonar 2 corpos iguais, mas com personalidades diferentes ou com individualidades diferentes, né? Embora possa ter uma personalidade até parecida. Né? É como o gêmeo univitelíneo, xerox um do outro, biológico. Mas eu tenho parentes gêmeos univitelíneos que são completamente diferentes, né? Em termos de comportamento. Maravilhosos os dois, mas bem diferentes. Então, porque são 2 espíritos diferentes. Quanto mais a ciência evolui, mais prova que existem outras dimensões. Está aí a física quântica falando em outras dimensões do universo. Né? Estamos comprovando a existência de uma série de coisas e o Espiritismo adora a evolução da ciência, marcha junto, torce pela ciência e não há abismo entre ciência e religião para nós. Pelo contrário, nós somos muito ligados à ciência e por isso o Espiritismo tem um aspecto científico. Nós não só acreditamos, nós procuramos conhecer como acontece. A ciência é o como. Como se processa o fenômeno. O porquê é filosofia. Porquê acontece. Como acontece é ciência. Essa é a nossa parte. Né? Então, para nós, a evolução da ciência é muito bem vista, com ótimos olhos, e cada vez mais a ciência vem demonstrar. E o Kardec, inclusive, era um apaixonado pela ciência também. Né? O microfone. Ele comentava que o futuro das religiões e a ciência se unirem, né? Chegarem num ponto comum. A Joana de Ângeles também comenta muito isso. Exatamente. Né? E também dizia que se a ciência apontasse alguma coisa diferente do espiritismo, ficássemos com a ciência, que o espiritismo iria rever aquele ponto. Exatamente. Muito bem lembradas as 2 observações, né? Inclusive enfatizando a última, o Espiritismo o Kardec era tão aberto, ao contrário de que algumas pessoas imaginam, né? O Kardec era tão aberto que ele dizia isso, né? Que no momento que a ciência demonstrar que o Espiritismo está errado num ponto, ele irá rever esse ponto e se modificará. Né? Até agora só mostrou que está certo sempre, né? Mas se mostrar que está errado, vamos rever aquele ponto, sem dúvida alguma. Né? E Kardec também foi enfático a dizer, né? Que ele temia em afirmar alguma coisa porque poderia emitir opiniões próprias que não fossem das dos espíritos e elas pudessem provocar equívocos. Eles preferiam calar-me 1000 vezes do que emitir alguma opinião que viesse trazer uma contradição. Exatamente, né? Muito bem. Doutor Ricardo, e antes de Kardec, existiu o Espiritismo? Isso. Antes de responder isso, da internet não tem uma pergunta chegando não, né? Não. Se tiver, vocês avisam. Sim. Né? A questão é se antes de Kardec existia o Espiritismo. Bem, o verbete Espiritismo foi cunhado pelos espíritos através das reuniões que o Kardec organizou, promoveu, etc. Então, não existia a palavra Espiritismo antes disso. Também a doutrina dos espíritos. O Espiritismo é a doutrina dos espíritos, não é de Kardec, é dos espíritos. Né? Começou em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. Né? Ele está sem microfone, mas ele... Por que dos espíritos? Porque doutrina dos espíritos. Né? Por quê? É importante essa colocação, essa indagação, porque não é a doutrina de Kardec, né? Não é, porque as pessoas pensam, às vezes não têm ideia, né? Então não é uma criação de uma pessoa,
né? É um conjunto de entidades espirituais que se reuniram, organizaram e decidiram dar o escopo básico do que é o mundo espiritual, as relações com o mundo espiritual, entende? Organizaram isso, e Kardec codificou, organizou isso. Tá? Então, por isso é a doutrina dos espíritos, não há assim, um personalismo. Tá? Sim? Foram um conjunto de observações e anotações que foram feitas em reuniões mediúnicas, né? Isso. Então, não foi Kardec que ele só formulava as perguntas e os espíritos respondiam através dos médiuns. Então, uma coletânea organizada, disciplinada, lógica, de observações e perguntas feitas por Kardec, respondida pelos espíritos. Exatamente. Daí ser o livro dos espíritos, a doutrina dos espíritos. Mas a questão é se existia espiritismo antes, como organização, como estrutura, não. Então o espiritismo começou em 1857. Então há determinados livros que fazem referência, assim, livros inclusive de outras filosofias, tal, que falam assim, que condenando o espiritismo, etc. Né? Existem assim referências, né? Algumas pessoas até dizem, olha, na Bíblia está dizendo assim, é condenado o espiritismo. Não faz sentido, porque o espiritismo só existiu em 1857, né? Então são erros de tradução, né? Acreditamos que sejam equívocos, né? Sem querer, etc. Mas não faz sentido. Agora o seguinte, então o fenômeno espírita, sim, o fenômeno mediúnico, né? O fenômeno mediúnico sempre existiu, desde a época das cavernas. Sempre se sentiu presença de espíritos, sempre houve espíritos que se comunicaram, só que eram chamados o quê? Eram chamados de anjos, ou de demônios, né? Ou de várias outras formas. Quem, em vez de médium, era um bruxo, em vez de médium, era um feiticeiro, ou era uma pitonisa, ou era uma sibila. Aliás, curiosamente, sabe por que o nome pitonisa e sibila? É interessante isso, né? Porque a pitonisa, que existia nos oráculos, né? A pitonisa, quando ela entrava em transe mediúnico para dar comunicação, quando era realmente verdadeiro, né? Porque sempre tem algumas situações que não são reais. Mas quando real, elas se contorciam muito, que parecia uma cobra piton, né? Então aí veio o nome de pitonisa, né? Porque ela entrava em contato com o mundo espiritual e se contorcia toda lá, né? Coisa que o médium organizado fica bem quietinho, bem sentadinho, aprende nos cursos de mediunidade a ter um comportamento dentro da doutrina espírita, nós estamos falando, né? Fora é outra questão que a gente respeita, mas não é a nossa, né? Mas então, as pitonisas têm esse nome por isso. E as sibilas, as famosas sibilas, porque elas sibilavam. Quando os espíritos se comunicavam, elas sibilavam, né? Daí ficaram conhecidas como sibilas, né? Mas os bruxos, feiticeiros, pitonisas, sibilas eram os médiuns antigos, né? Então, sempre existiram fenômenos mediúnicos na história da humanidade. Né? Anunciações, anjos que vieram anunciar a presença, a vinda de Jesus, enfim. Né? E que nós chamamos de espíritos. Né? E que hoje em dia outras concepções têm outras ideias, mas isso é uma questão de interpretação pessoal. Né? Então, realmente o espiritismo ele existiu a partir de 1857, né? O adepto da doutrina chama-se espírita ou espiritista, é a mesma coisa, espiritista ou espírita, não espiritualista. Todos que aceitam o mundo espiritual, etc., são espiritualistas, não são materialistas. Né? Há quem considere espiritualista aquele que aceita a reencarnação também, mas aí existem várias concepções. Mas espiritista ou espírita é sinônimo. Né? Às vezes, quando as pessoas têm assim um receio, um desconhecimento total do que é espiritismo, confunde com outras linhas de pensamento, aí a gente diz, não, eu sou espiritista. Menos perigoso. É a mesma coisa, espiritista, espírita, é um termo que o Kardec já usava, né? Como adepto da doutrina dos espíritos. E, doutor Ricardo, quais os fenômenos que chamaram a atenção de Allan Kardec para interessar-se sobre a existência dos espíritos? Hugo, quais foram os fenômenos que o Kardec
presenciou. Bom, os fenômenos em si foram vários, né? Mesas girantes, tablados, letras, pêndulos, enfim, que se movimentavam através de processos mediúnicos, né? E davam respostas com caráter, como diria, de profundo conhecimento sobre o assunto. Logicamente, ele, como era um homem estudioso e da área da pedagogia, né? Ele entendia que... Entre outras, Entre outras, né? Ele entendia que se a resposta é inteligente, ela tem uma origem inteligente, porque Exatamente. Mesa não pensa, tablado não pensa, pêndulo não pensa. E foi daí que ele, como eu costumo dizer brincando, né, foi de curioso para entender isso e ficou nessa curiosidade, entre aspas, né, durante 16 anos ou mais. Na realidade, as famosas mesas girantes era uma brincadeira dos salões chiques de Paris, né? Moda, era na moda, era uma questão de moda. Só que Kardec não foi para brincar. Ele, como disse o Hugo muito bem, ele viu, mesa não pensa, mesa não é inteligente, então há que haver, né, uma inteligência que está respondendo às perguntas. Vamos investigar. E da investigação profunda que ele fez, né, ele determinou, há um ser inteligente que está respondendo. Então, se pergunta para a mesa alguma coisa, ela responde como, né? Então, começaram com os fenômenos de tiptologia. Tiptos, isso. Tiptos quer dizer batida. E tipto, em grego, é batida, né? Estudo das batidas, tiptologia. Depois, então, ele passou a chamar de sematologia. Semato quer dizer sinal. Então, convencionaram sinais, sim, uma batida, não duas batidas, né? Então, da tiptologia evoluiu para a sematologia, né? Então, depois, eles resolveram, por que uma mesa? Quem sabe uma mesinha menor? Quem sabe um cestinho? Quem sabe uma pranchetinha? E quem sabe vamos amarrar um lápis, né, na pranchetinha? Vamos perguntar e o lápis escrevia, a pranchetinha movimentava o lápis e respondia. Depois ele disse assim, só perceberam que quando determinadas pessoas estavam presentes, acontecia o fenômeno. Então essas pessoas têm uma participação nisso, devem doar alguma energia, alguma coisa. Não são elas que estão fazendo, porque tem todos os cuidados de investigação, mas alguma coisa tem a ver com elas. Então vamos dar um lápis para elas. Aí fazia a pergunta e o lápis escrevia, né? A pessoa pegava o lápis e com velocidade respondia coisas que elas não conheciam, coisas de conhecimentos que elas não tinham, né? Enfim, aí foi evidenciando que havia um ser inteligente. Aí começamos a perguntar, depois de alguns anos, então, com todo o apoio da espiritualidade, surgiram o Livro dos Espíritos e todas as obras de Kardec, né? Aliás, tem umas obras de Kardec fantásticas que não são conhecidas. Por exemplo, Viagem Espírita em 1862. É um livro incrível do Kardec, que ele faz visita a centros espíritas na França e conta as visitas em cada centro espírita. Esse livro é incrível, muito interessante. Viagem Espírita 1862. Eu não sei se temos na nossa livraria aqui, mas procurem se informar. E tem outros livros também dele, pouco conhecidos, né? Esse Viagem Espírita 1862 foi um livro que eu li não muitos anos atrás, né? Um livro pouco conhecido, né? Mas é isso. Só para ilustrar, eu me lembro que dentro de todo esse contexto, ele não queria participar das reuniões, né? Porque via isso como o senhor bem falou, né? Coisas fúteis. Devia ser algum truque, alguma magia, mas ele foi estimulado por um amigo. O senhor lembra o nome desse amigo dele? Era uma pessoa de renome da época que falou, não, peraí, Kardec.
Peraí, Kardec, a coisa é um pouco mais séria, porque as respostas que estão vindo são de profundo conhecimento, inclusive científico. Foi o que despertou o interesse dele em ver essas respostas, né? E aí começou todo o processo. É verdade. Sigamos. E falando assim nessa questão, né, de fenômenos, e a gente pode falar de fenômenos mediúnicos, quais são os perigos da mediunidade? O Hugo já falou lá sem microfone, creio, eu só vejo um mau uso, né? Qual é a função da faca? Cortar alguma coisa para alimentação, cortar um objeto para artesanato, né? Cortar alguma coisa para fazer o couro, para fazer uma bolsa, enfim, a função da faca é maravilhosa, como disse, para um bom uso, né? Então a faca é neutra, não é boa nem ruim, né? Bom é o que se faz com ela, ruim é o que se faz com ela. Então, mesma coisa a mediunidade. A mediunidade é neutra, né? Ela é maravilhosa, bem usada, né? Conhecer matemática é bom ou ruim? Para ser bom, mas há quem faça cálculos para coisas terríveis, não é verdade? Então, conhecimentos de ciência também, né? Então, a mediunidade bem utilizada é uma coisa maravilhosa, e mal utilizada, como tudo, não é bom, né? Então, os perigos da mediunidade é o mau uso dela, a ignorância, o desconhecimento, o despreparo. A pessoa que tem sensibilidade mediúnica precisa conhecer, estudar e dominar o fenômeno e compreender a finalidade, ter a finalidade ética, filosófica disso, né? Então, tem pessoas que têm mediunidade e ficam vendo, ouvindo, falando na rua, por fora, e tem medo de ir no centro espírita, porque então é uma coisa que não faz sentido, né? O centro espírita não vai fazer ninguém virar médium, né? Não é isso, não acontece isso. Vai orientar o indivíduo que tem a mediunidade, né? Ele vai dominar. Aliás, é muito comum as pessoas, eu já te passo a palavra, Hugo, é muito comum as pessoas dizerem o seguinte: não, eu sou médium, vejo isso, aquilo e tal, mas eu tenho medo de desenvolver mediunidade, porque falaram que eu tenho que desenvolver mediunidade. Isso me dá pânico. Eu tenho muito medo de desenvolver mediunidade. Já pensou um espírito entrar dentro de mim, né? Isso não acontece, é só no filme Ghost. No filme Ghost ele entra, né? Dentro da pessoa, né? Não entra, ele se aproxima e energeticamente envolve, a pessoa fala. Mas como é que existe um indivíduo que cai no chão? Bom, isso aí ele está a mediunidade desequilibrada. Não, mas o espírito entrou dentro dele, porque ele bate a cabeça na parede e tal. Bom, primeiramente está a mediunidade desequilibrada, certo? Está doente da mediunidade. E segundo, o hipnotizador, ele não entra dentro da pessoa, ele fica a metros de distância e diz assim: está com frio. Agora está frio mesmo. Até nevou aqui por perto, né? Está muito frio, a pessoa começa a pedir mais agasalho e tal, etc, né? Ele está aqui a 2 metros. Agora está um calor infernal, um calor. A pessoa tira a roupa. Não, para, não está tão calor assim e tal, né? Está tirando a roupa, porque está morrendo de calor, começa a suar. E o hipnotizador não está dentro dela, ele está envolvendo energeticamente, transmitido para o córtex cerebral daquela pessoa, dominando-a magneticamente. E não está dentro dela. Então o espírito também não está dentro da pessoa, ele está energeticamente envolvendo. Agora, e isso aí se educa, se controla, sintoniza, aprende a ligar, desligar, entrar no www, coisa maravilhosa, vem do www porcaria, né? Então tem que aprender a sintonizar. E o curso de mediunidade dá esse equilíbrio, né? Eu costumo dizer às pessoas: não, olha, se você fizer o curso, você vai dominar a sua mediunidade. Isso é bom, né? Porque as pessoas pensam que vão virar médios, o espírito vai dentro dela. Então, o médium que tem estudo, conhecimento, ele fica tranquilo com a sua mediunidade. Sim? Alguns têm medo de fazer cursos, como Coen, etc., por terem que assumir responsabilidade. Então, até dentro daquele princípio, se me foi dado um conhecimento, eu sou responsável por esse conhecimento e vou ser, entre aspas, penalizado se não exercer
essa atividade mediúnica, mesmo que orientada, mesmo que positivamente. Ele se sente compromissado e não quer compromisso. Então não faz o estudo sistemático da mediunidade. Isso é muito interessante. Pode passar o microfone para aquela senhorita ali atrás, mas isso que o Vitor Hugo falou é importante. As pessoas têm receio da responsabilidade, mas não. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente se liberta, a gente não se prende, né? O conhecimento é algo que dá uma segurança, um direcionamento diferente. Isso aqui não é coisa de batina, não. Isso é uma roupa branca embaixo, tá? É uma blusa branca de lã. Saiu o microfone? Não, né? Tá bom. Tá bom. Bom, deixa assim, tá bom. Sigamos. Eu fiquei curiosa quanto à doutrina do que chamam de Umbanda, né? Sim. Que tem aquela mãe de santo, pai de santo, tudo que até faz aquela, eu chamo de, não sei se é uma encenação ou não, que faz antes do ano novo na praia, tudo, porque a gente já teve familiares que eram da parte do Umbanda e que realmente ela já presenciou alguns fatos, eu nunca presenciei nada, mas como é que é esse processo? Me deixou curiosa por tu falar que o espírito não entra na pessoa. Bom, para quem ligou agora à internet, né? A Umbanda é algo que a gente respeita, mas não tem nada a ver com a filosofia nem a doutrina espírita. Tem um fenômeno mediúnico também, né? Como o fenômeno mediúnico existe em qualquer outro lugar, pode existir em qualquer outro lugar. Só que os umbandistas aceitam e dinamizam o fenômeno mediúnico também, de uma outra forma, né? Então eles têm rituais que a gente respeita, mas a gente não aceita, né? Eles têm roupas especiais que nós também não usamos, né? Eles têm alguma espécie de hierarquia, né? A gente tem uma hierarquia administrativa. Hoje eu sou presidente, amanhã pode ser o Vitor Hugo, entende? Então, hoje eu estou aqui fazendo um bate-papo, amanhã está outra pessoa. Então, não tem uma hierarquia assim que alguém é investido de um poder religioso. Não existe isso, né? Na Umbanda tem umas características parecidas, assim, né? Então, uma série de características deles que não tem a ver com a nossa doutrina espírita, né? Conforme a tua pergunta, né? E eles utilizam a mediunidade de uma forma diferente, né? É uma forma peculiar deles, né? Agora, o tipo de espíritos que se comunicam ali também são outros tipos de espíritos. Usam rituais, música, né? Velas, uma série de coisas, oferendas, né? São peculiaridades que a gente respeita, mas não tem nada a ver assim com a nossa maneira de ser, né? Sim, Dulce. Mas, doutor Ricardo, da mesma forma, acho que é um questionamento que ela está querendo saber, da mesma forma o espírito que vai se comunicar, ele não entra no médium. Exato. Da mesma forma, quer dizer, tanto faz na Umbanda ou numa reunião, né, mediúnica, o espírito ele não entra, para deixar claro só. Muito bom muito bom que a Dulce fez essa observação, o fenômeno é o mesmo. O que ocorre é o seguinte, que dentro da doutrina espírita, o médium ele recebe um processo de educação mediúnica específica. Ninguém está dizendo que eles são mal educados, não é isso, mas é uma característica pessoal da maneira de conduzir isso, entende? Então o espírito assim, ele tem um domínio maior sobre o médium, né? Então, conforme o tipo de espírito, ele faz algumas coisas típicas, né? No centro espírita não é permitido isso. O médium aprende a controlar. Então, ele jamais vai dizer alguma coisa que é fora da educação do grupo. Por isso tem os cursos, né? Então, existem algumas linhas de não espíritas que eles usam até o termo cavalo. Assim, né? Usa o termo cavalo. O que é que se faz no cavalo? Monta-se no cavalo, né? Então o espírito ele domina o médium e faz do médium uma série de coisas como se fosse um cavalo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma terminologia que eles usam, né? Então exemplifica bem o domínio. Então eles são assim chefes, são quase que donos do médium, né? O médium ele faz uma coisa mandado pelo espírito, né? Então são características deles, né? Então nós estamos falando isso porque você perguntou, né? Nós temos que responder.
Então, mas são características, entende? Que dentro da doutrina espírita a gente aprende assim a ter o controle absoluto, o médium não se levanta, ele fica sentadinho, ele evita levantar a voz, entende? Ele, de forma nenhuma, ele usa termos inapropriados, entende? E os trabalhos mediúnicos eles são feitos num ambiente de música clássica, uma luzinha suave, em silêncio, não se faz na rua, nem na praia, nem nada disso, entende? Então são peculiaridades que cada um usa, né? E técnicas que na doutrina espírita tem um modus operandi específico, entende? Então eles têm um deles que não tem nada a ver com o nosso, mas é altamente respeitável. Tá? Sim, Hugo? Ainda dentro colaborando com o que o Vitor Hugo colocou, né? Voltando ao assunto da doutrina espírita, algumas pessoas que desconhecem, elas costumam dizer o seguinte: não, eu não gosto de abrir esse canal, porque eu vou ser muito cobrado, né? Dentro dessa filosofia do leigo, né? Que não entende, não sabe como se comporta a coisa, então ele não quer assumir compromissos, ele entende que ele vai ser cobrado, né? E isso aconteceu, essa pergunta até na sua ausência, amigo Salinas e o Luciano. Sim. No popular, indo para o popular, né, a frase é: o povo aumenta, mas não inventa, né? Sim. A visão é próximo dessa realidade no seguinte ponto: uma pessoa que nunca trabalhou a mediunidade, nunca educou a sua mediunidade de forma a trazer benefício a ela e a outros, ela vai ser incomodada. Porque toda hora vai ter alguém batendo na porta querendo se comunicar. Mas eu não gosto de falar com o espírito, eu não quero, eu tenho medo disso, né? Então todo esse pavor toma conta do ser humano que desconhece como tratar aquilo e passa a incomodar. E começa a ser, entre aspas, cobrado da seguinte forma: pô, eu estou precisando de ajuda. A comunicação vai acontecer porque é oriundo dele ter esse canal aberto para... oriundo dele, você disse bem. Então, vejam só, não é por fazer o curso, estudar e educar a mediunidade que a pessoa vai ser cobrada. Pelo contrário, pode até eventualmente ser cobrado se não fizer isso, entende? E a doutrina espírita ela é libertadora, entende? Os mentores espirituais eles não ficam cobrando da pessoa. A gente aqui se sente feliz em poder trabalhar, estudar, desenvolver, etc. Né? Então, não existem obrigações específicas. Né? Você vai sentindo prazer no trabalho e no auxílio próximo, mas essa cobrança não é característica dos espíritos superiores, nem é característica da filosofia espírita. Né? Ao contrário de outras linhas de pensamento, que o próprio espírito, às vezes, cobra do médium e domina o médium, né? Então não há essa característica. Sim? E também salientar que fazer um curso de Coen, desenvolver mediunidade, não é dar essa capacidade a quem não tem mediunidade. Exato. Eu não vejo, não escuto, não nada, tu também não, né? Então já frequentamos curso de Coen, etc. E não temos essa habilidade, essa capacidade desenvolvida. Exato. Muito bem. Era uma pergunta até que eu ia fazer, né? Sim. Até para estender um pouco o que o Vitor estava falando, né? Que eu já estava aqui pensando e o Vitor já captou. Eu não sendo médium ostensivo, né? Perceba Sim. a influência dos espíritos. Eu posso pedir para Deus, fazer muitas orações para ser médium, porque eu quero ser médium, eu acho isso bonito? Olha, normalmente a gente já reencarna com uma programação básica. Né? Nessa programação básica está os reencontros afetivos, os casamentos, uniões, filhos, gênero de trabalho. Quer dizer, tem aquela história, não estudou, não vai conseguir, assim por diante. Né? Mas há uma programação que é feita pela espiritualidade que, se a gente se esforçar, vai seguir o ritmo natural. E o mediunato, ou a mediunidade tarefa, ou seja, a pessoa reencarna com esse trabalho a ser executado, essa proposta, ela é feita antes de reencarnar, certo?
Então, o que se pode fazer é desenvolver um pouco algumas percepções, algumas sensibilidades. Mas ninguém assim que não tem nenhuma sensibilidade entra para um curso e de repente vira um grande médium. Isso não acontece, né? A pessoa já traz aquela característica, aquela sensibilidade que já vem se formando há várias encarnações, né? A pessoa já vem estruturando aquilo, né? E só faz o curso quem tem a mediunidade, que sente que tem. Uma pessoa que não tem mediunidade também pode fazer o curso do COEM, que é o curso de orientação e estudo da mediunidade? Pode, qualquer pessoa pode, e é conhecimento, né? Fazer o curso de mediunidade, né? Então, como o Vitor Hugo falou ali, né? Ele disse, eu não vejo, não sinto e tudo mais, mas é um excelente trabalhador no grupo mediúnico, mas não dá passagem psicofônica, não psicografa, né, Vitor? Não dá passagem psicofônica, não psicográfica, não vê os espíritos, mas bate um papo, foi excelente com os amigos espirituais, orienta os espíritos sofredores, que é uma maravilha, né? Então, poderia ter feito vários cursos de mediunidade, ou ter feito, mas não porque era médium, porque quer estudar, quer conhecer, quer participar, quer colaborar. Então a pergunta do Hugo cabe, e é isso mesmo. Dulce? Continuando, né, Sim. na mediunidade, um outro questionamento que o Marco está levantando, que é bem comum, a mediunidade pode fazer mal? Se a mediunidade pode fazer mal. Mais ou menos, tem a impressão que já mais ou menos a gente falou isso no começo, a questão da faca, mal usada ou bem usada, né? Mas normalmente a mediunidade ela faz o bem, né? A sensibilidade mediúnica é uma qualidade. É como assim, eu ter aptidão para matemática faz mal? Não, ter aptidão para matemática é maravilhoso. Estude bastante matemática e faça ótimos trabalhos. Eu tenho aptidão para cantar, é um problema? Não. Desenvolva essa aptidão e cante bem, né? Então, se a pessoa tem sensibilidade, estudar, educar, desenvolver nesse sentido, né? E isso é uma coisa maravilhosa. A mediunidade é para o trabalho, para o amor. Sim, vocês dois querem comentar? E a carga horária para trabalhos mediúnicos? Para não haver desgaste do médium? Há alguma coisa assim que vai desgastar o médium, vai fazer mal a ele vai se sentir fraco, vai ter problema de saúde ou qualquer coisa relativa? Parece que a Dulce queria colocar alguma coisa, não? Tá. É o seguinte, essas regras, quando a gente coloca, elas têm uma relativa flexibilidade, sabe? Porque a questão de lidar com o espírito humano, encarnado ou desencarnado, não é uma coisa matemática. Quem é igual a alguém? Ninguém é igual a ninguém, certo? Então a gente não pode ter uma regra absoluta, porque isso não é lógico, não é inteligente, não é correto. Mas tem-se uma ideia. Por exemplo, não é bom que numa sessão mediúnica um médium fique, desde que abre a sessão mediúnica até às 20 horas, até às 22 horas, ele fique dando comunicação seguida, de mentores, de sofredores, etc. Não é prudente. Então isso realmente pode levar a um desgaste energético, principalmente comunicação de espíritos doentes, sofredores ou em dificuldade. Há uma regra aproximada, eu disse aproximada, que se recomenda numa sessão mediúnica, o médium da transe psicofônico, passagem de uma entidade espiritual, três vezes. Então, agora isso é relativo, ele está bem, está tranquilo, está se sentindo bem. Não pode dar quarta porque já deu 3. Não é bem assim, não é nesse sentido, né? Mas deve-se ter um parâmetro referencial para ter uma ideia básica disso, né? Então, essa é uma concepção aproximada. Pois não, o microfone está aí já? Pode passar para ela. Quais são os tipos assim, que podem existir de mediunidade, além de ver e de ouvir, ou se dá para ver e ouvir, porque eu ainda não entendo muito bem. Ela perguntou quais são os tipos de mediunidade que existem, né? Olha, podemos dividir a mediunidade em 2 grandes grupos, sabe? E o livro ideal para começar a estudar é o livro dos médiuns, do Kardec, tá? Você ainda não leu, não, né? Não, a gente recomenda, sabe? Então, em 2 grandes grupos.
mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos intelectuais. O que é mediunidade de efeitos físicos? É aquela que fisicamente alguma coisa se percebe. Por exemplo, o objeto movimenta, um prato cai, entende? Que tem que tirar a mentira, a brincadeira, o embuste, estou falando de coisa séria, né? Então quando há um efeito físico, então é desse grupo. Por exemplo, um espírito se materializa aqui na sala, a gente abraça ele se emociona, chora, entende? De alegria. Isso é um fenômeno de materialização. Há um efeito físico, certo? Aí tem vários subtipos, né? Então tem pneumatografia, né? Quando há uma escrita direta, deixa na gavetinha um lápis e o papel, o espírito escreve, se abre a gaveta. Então é um efeito físico, não é o médium que pegou o lápis. Uma voz direta, ou pneumatofonia, escuta-se a voz percorrendo a sala. Então isso é um fenômeno de efeito físico, né? E assim por diante. Levitação de objetos, materialização de espíritos, tem uma série de tipos. Depois tem um grupo da mediunidade de efeitos intelectuais. Vidência mediúnica, psicofonia, o médium se concentra e fala, certo? É um efeito intelectual. Psicofonia. Psicografia, o médium pega o lápis e escreve na nossa língua, em outra língua, de trás para frente, enfim, né? Ou normalmente. Então isso é uma psicografia, tá? Então são esses dois grandes grupos. Aí vem uma série de situações, quando é consciente, semiconsciente, inconsciente, e assim por diante. É muito longo isso. Nós temos um trabalho sobre isso, mas eu recomendo o livro dos médiuns, tá? Vitor? Ricardo, também para orientar talvez alguns que tenham uma situação semelhante, como alguns têm receio de fazer cursos, de participar de uma casa espírita, tem mediunidade. Não, mas eu não preciso ir lá porque em casa eu entro em contato com os espíritos, então não vou correr o risco de ir numa casa espírita. Qual o comentário que poderia ser feito em relação a isso? Olha, se a gente começa a atender doentes na nossa casa, ela se enche de doentes. Você atendeu muito bem, vem mais doentes na sua casa, claro, né? Se você abre um orfanato, vão chegar órfãos. E isso é um processo natural. Se você abre a sua casa mental, espiritual, perispiritual, para receber espíritos na sua casa, ou ter experiências espirituais na sua casa, vão ocorrer espíritos para lá. É natural. Você abriu o leque, abriu o campo, e esses amigos espirituais, ou às vezes não são amigos também, vão buscar aquilo lá. Então não é um local adequado. O centro espírita tem uma egrégora, tem um campo vibratório, tem uma equipe espiritual preparada, existem os cursos, os estudos, os atendimentos individuais, os passes, enfim, tem toda uma estrutura apropriada, física, energética, etérica, astral e espiritual adequada. Nossa casa nós temos outras questões para resolver, problema com o filho, com uma esposa e tudo mais, né? Dia a dia, o trabalho, as preocupações, não é um local adequado para isso, né? Isso pelo menos como regra geral. Agora a pessoa, não, eu estou aqui no Sudeste Asiático, não tem nenhum centro espírita, eu tenho na minha casa um ranchinho lá atrás, a gente se reúne lá, faz uma prece. Bom, então é uma situação específica, mas não é uma recomendação, nem uma regra que se deva fazer, né? Então tem que ter todo um campo para isso, uma estrutura energética para isso, uma sala adequada para isso, né? Disciplina, o Vitor Hugo lembrou, né? Então isso são as recomendações básicas, né? Bem, como é que nós estamos de horário? Estamos quase... Pelo horário do computador que a gente começou, nós estaríamos no horário para encerrar, doutor Ricardo. Vamos encerrar? Então tá. Então semana que vem a gente volta a bater um papo, a conversar sobre a doutrina espírita. E meus amigos, então foi um grande prazer. Eu vou solicitar o Vitor Hugo para fazer o encerramento da nossa reunião. Tá certo? A casa espírita
tem um ambiente de uma proteção espiritual. E essa proteção espiritual, ela vem da nossa emanação, da nossa vontade, do nosso pensamento. Se nós temos condição de nos ligarmos com esses amigos espirituais, essa é a oportunidade. E é essa a nossa intenção neste momento. Nós agradecemos a esses espíritos que estão nos acompanhando, que estão nos orientando, que estão nos intuindo, e pedimos a eles que nos acompanhem até os nossos lares, que façam um envolvimento com todos aqueles com quem convivemos, para que a nossa influência possa ser transmitida através desses amigos espirituais, e que nós possamos transmitir essa luz que eles nos irradiam para difundir cada vez mais a paz, a harmonia e o entendimento. Que assim possa acontecer. Está encerrada mais uma reunião do ICEF. Muita paz a todos.